Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e vamos falar sobre pênis torto. Se seu pênis está entortando, se você tem mais de 20 anos, seu pênis já tomou uma forma e seu pênis está entortando, seja para o lado esquerdo, direito, para cima, para baixo, se está acontecendo alguma curvatura no seu pênis, você está notando que está acentuando, isso só tem um diagnóstico. Chama-se doença de Peyronie. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Principalmente vocês que estão buscando sobre esse assunto, né, que é frequente. A gente acha que é uma coisa rara, mas em torno de 8 a 9% dos homens pode ter esse tipo de doença. Não é incomum. O problema é que nenhum homem fica falando para o outro que isso está acontecendo. É pouco falado. E o YouTube e outras redes sociais, é um meio onde o especialista, que é dedicado a um tipo de problema, um tipo de doença, né? Por exemplo, eu sou urologista, sou andrologista, sou dedicado realmente às patologias, às doenças do pênis, e então é onde a gente tem esse meio de comunicar para os homens para buscar informação de qualidade. Para começar, eu só peço para você o like, que isso leva informação de qualidade, faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo médico e espalhe para mais homens que estejam buscando essa informação. Também, se você tem dúvida, deixe nos comentários. Se você gosta do assunto e quer se inteirar mais, se inscreve no canal e toca no sininho, tá bom? Então, muito bem. Se seu pênis está entortando, curvatura adquirida, você tem mais de 20 anos, a gente falou sobre a doença de Peyronie. Eu falei que acontece em 8%, 9% dos casos. E como ela acontece? 80% é do nada, né? Você realmente não teve nenhum trauma, não teve nenhuma causa específica. Ela simplesmente apareceu, seu pênis começou a entortar. Em 70% dos pacientes, ele tem alguma dor, né? Quando começa a entortar. 30% dos pacientes não tem dor. Muitos pacientes sentem um calozinho no pênis. Então, você vai palpar seu pênis, você pode achar um calo, né, uma fibrose. E essa fibrose, esse calo, em 1/3 dos pacientes, né, ali quase 30% dos pacientes, esse calinho pode ser até calcificado. E antigamente achava-se que a doença de Peyronie, que é calcificada, só ossificava numa fase tardia. Mas hoje a gente sabe que não é isso. Tem pacientes que têm a predisposição para calcificar num estágio mais precoce mesmo da doença. Tá? Então, isso acontece também, a curvatura do pênis, principalmente nos pacientes diabéticos, nos pacientes que foram submetidos à cirurgia de próstata, nos pacientes fumantes com disfunção erétil, pacientes que estão em desuso do pênis. Todos esses pacientes eles têm mais probabilidade de ter. É uma doença que acontece geralmente depois dos 40 anos. Mas aqui no consultório, aqui no instituto, como a gente realmente só trabalha basicamente com patologias, com doenças do pênis, com cirurgias penianas, com prótese peniana, com doença de Peyronie, com tratamentos clínicos, tratamentos com tecnologias para o pênis, eu vejo pacientes do mundo todo. Então, eu recebo aqui pacientes jovens também com doença de Peyronie, pacientes com 25, 28 anos. O mais jovem que eu operei com doença de Peyronie tem 28 anos, é uma doença de Peyronie bem severa. Então tem, às vezes, jovens de 30 anos, 30 e poucos, que já precisam de uma cirurgia. Então, realmente é uma doença que pode afetar. E o que ela afeta, né? Principalmente sua capacidade de penetrar. A doença de Peyronie ela pode ser leve e dar uma curvatura que não atrapalhe muito a sua penetração, mas em alguns casos ela pode curvar de uma forma que fica quase impossível penetrar, ou muito difícil. Fica escapando, fica doendo, a parceria pode reclamar, né? Principalmente nas penetrações anais, né? Onde precisa de maior resistência, né? Para fazer uma penetração. Então, a doença de Peyronie pode realmente dar um problema para o homem nessa parte sexual. Não é uma doença que se espalha, não é uma doença que a pessoa morre dela, não é uma doença que realmente atrapalha a micção, a urina, mas é uma doença que atrapalha muito e pode comprometer de forma muito significativa a sua capacidade de penetrar. Então, na fase inicial, né, nessas primeiras semanas, nos primeiros meses ali, é importante que você procure um time dedicado, uma equipe dedicada, um médico dedicado ao tratamento da doença de Peyronie, que possa te passar aí todos os recursos
para melhorar e tentar evitar a progressão da doença. É uma doença que, se você não faz nada, 47% dos pacientes piora. 40% piora a curvatura, então vai continuar curvando. 40% fica do jeito que está, então curvou e continua naquela curvatura. E 13% melhora, estou falando volta ao normal, mas melhora um pouco a angulação, né? Então, geralmente, você procurando um tratamento clínico mais completo, você muda um pouquinho esses percentuais. Então, usando um extensor peniano, né, que tem marcas específicas mundiais, né, extensores da Alemanha, extensores americanos, que podem realmente ajudar de forma significativa nessa parte inicial. Uso de bomba de vácuo peniana, uso de antioxidantes, antifibróticos já ajudam menos. Terapia com ondas de choque de baixa intensidade ajudam bem na parte da dor, principalmente quando está nessa fase inflamatória inicial, remodelamento de placa. Então, tudo isso pode ser utilizado para você que está buscando informações sobre a parte de pênis torto, sobre curvaturas e deformidades penianas adquiridas. Então, se você passou de 20 anos e está vendo o seu pênis entortar, não deixe ele entortar a um ponto que depois, para consertar, seja muito mais complexo, né? Então, às vezes o paciente perde, né, com essa doença de Peyronie, 5 centímetros, 7 centímetros. Então, é muito significativo isso para o homem, para a autoestima, né? Não conheço nenhum homem que fica feliz aí depois de perder 3, 4 centímetros de pênis. Então, realmente deve tentar fazer o máximo de coisas possíveis para melhorar. Cirurgias para a doença de Peyronie existem basicamente 3 grupos: aplicaturas, enxertos e correções de Peyronie com prótese peniana. A que é mais definitiva, a cirurgia que dá mais satisfação, a cirurgia que é mais resolutiva, uma técnica que expande a túnica, que aumenta o lado que foi afetado, reconstitui, né? E tentamos atingir aquele tamanho e calibre que era antes e coloca-se uma prótese peniana semirrígida ou inflável com o máximo do tamanho, o máximo do calibre que o pênis comportar no dia da cirurgia, no limite da uretra, no limite do feixe vasculo nervoso. E essa decisão de correção cirúrgica, né, e qual técnica vai ser utilizada, e quais os prós e contras de cada técnica específica para a correção da doença de Peyronie, vai ser muito bem explicada e o paciente tem que ver o pós-operatório, como fica, como não fica. Então sempre busque pessoas que tenham essa expertise de te mostrar todos os prós e contras de cada etapa que vai ficar. Também mostrar como fica uma cirurgia de uma aplicatura, como fica uma cirurgia de implante peniano. Então você precisa realmente de informações sólidas para tomar uma decisão boa e você realmente retomar, evitar que progrida o Peyronie. Se ele já está num estágio mais avançado, resolver seu problema, retomar, curar o que está te afetando, tá bom? Então esse é um vídeo informativo, espero que você tenha gostado. Até os próximos vídeos. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo para mais pacientes homens se informarem sobre esse assunto. Deixa sua dúvida, se inscreve no canal, toca no sininho e até os próximos vídeos.